Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o comprimento e área do círculo. Como é que você calcula essas duas quantidades, né, com o sistema de coordenadas tanto cartesiano quanto polar, tá? Então nós temos aqui um círculo, tá? Eixo cartesiano x, y, um dado ponto em relação à origem, uma distância r vetor, e um certo ângulo φ. Então, as coordenadas rθ, rφ estão aqui as polares. E esse mesmo ponto ele pode ser tanto mapeado com uma dada distância r com um ângulo φ no sentido anti-horário, quanto esse ponto pode ser mapeado por duas coordenadas também cartesianas, que eu chamo de x, y. Ou, se preferir, esse vetor r ele é exatamente igual à soma vetorial x vetor mais y vetor aqui, tá? E aí, para a coordenada cartesiana, vamos começar com a coordenada cartesiana, né? Bem, então a gente sabe que a equação da circunferência, né, ela é dada aqui exatamente dessa forma, em coordenada cartesiana, tá? E aí, esse x0 e y0 são tanto a posição x quanto y do centro do círculo, né? Então, de acordo com o nosso sistema de referência, o centro do círculo está exatamente na origem. Então, o par ordenado que mapeia o centro do círculo é x0 igual a 0 e y0 igual a 0. Quando você faz isso, você pode isolar o y e encontrar uma relação entre y e x, né? R é o raio da circunferência, né? Você passa tudo para o outro lado, etc. Esse camarada aqui são 0 e o quadrado desse cidadão vai para o outro lado na forma de raiz. Então, vai dar a função y em relação à variável x é dada por essa raiz aqui, tá? O comprimento da curva C, em livros de cálculo, é dado exatamente por essa integral, né? 1 mais dy dx ao quadrado, raiz quadrada em x integrado de um dado x mínimo a um x máximo. Esse é o comprimento dessa curva, né? De uma curva qualquer, desculpa. E aí nós vamos determinar o comprimento dessa curva, que é o comprimento da circunferência. Então, essa equação é de cálculo. Então, como é que você pode ter uma noção de por que ela é escrita dessa forma, né? Então, você pode simplesmente imaginar que esse elemento infinitesimal vetorial dl ele é a soma de dois elementos infinitesimais, tanto dx quanto dy, né? E aí, tudo é vetor, tá? dy, então é dx mais dy vetor. dl, desculpa, vetor é igual a dx mais dy. E aí, quem é dx vetor, ele é o módulo na direção i. E o dy é o módulo dy na direção j. E o que é o dl quadrado, né? O módulo quadrático desse elemento infinitesimal, se nós fôssemos calcular, né? Seria ele escalar com ele mesmo. Então, vou fazer o produto escalar dele com ele mesmo. Então, a gente sabe que o produto escalar só sobrevive termos iguais, i com i, j com j. Quando você faz isso, então você vai encontrar o dl quadrado. E o dl quadrado, pessoal, ele é exatamente dx quadrado mais dy quadrado. O quadrado vai para o outro lado na forma de raiz, né? Na verdade, não, ainda não, né? Perdão. Então, dl quadrado, então você pode fatorar o dx aqui, ó. Fica 1 mais dy sobre dx, todo mundo elevado ao quadrado. E aí sim você passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Quando você passa na forma de raiz, o dx sai da raiz, fica só esse termo em colchete dentro da raiz quadrada. Você integra o lado direito e esquerdo, integra do lado esquerdo em relação ao comprimento dl, e em relação ao lado direito de x0 a um x na variável x. Quando você faz isso, você vai ter o comprimento total, o comprimento C igual a essa integral. Então, essa integral é exatamente a que você encontra em livros de cálculo, né? Como foi colocado inicialmente aqui. Então, uma das maneiras de mostrar que esse é o cálculo do comprimento da circunferência é exatamente essa passagem que eu fiz aqui, tá? Então, como é que você vai calcular o comprimento da circunferência a partir dessa equação? Bem, você já tem o y, desculpa, você já tem o y, que está aqui ó, em função de x, você vai derivar ele, deriva essa função em relação a x, dá esse resultado, eleva ela ao quadrado, dá esse resultado aqui, depois soma com 1 e tira a raiz quadrada. Quando você faz isso, claro, lembra quando você for somar com 1 esse termo aqui, vai ter um mmc, tira o mmc, etc. Depois você vai tirar a raiz quadrada, vai ficar exatamente esse termo r sobre r, raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. E aí, o que é o comprimento da circunferência é exatamente isso, tá? Como foi, reescrevi aqui. E aí eu vou substituir dentro dessa raiz aqui, ó, exatamente esse termo que eu encontrei aqui. Tá aqui a função, né?
E aí a gente sabe que essa função aqui ela é uma função par. Por quê? Se eu definir uma função exatamente dada por esse integrando aqui, se você troca x por menos x, a função continua sendo a mesma. Logo, isso é uma função do tipo par. Então, se é uma função do tipo par, né, aqui, ó, f de x igual a f de menos x, né, essa função é uma função par, então você pode mostrar exatamente, por exemplo, se você faz uma integração de menos r a r na variável x, você está integrando somente a parte de cima, mas a parte de cima é idêntica à de baixo por simetria. Então, se é uma função par, você sabe de cálculo, né, quando você tem uma função par, você pode dizer que essa integral, né, a integral, desculpa, completa é exatamente duas vezes a integral da parte de cima ou da parte de baixo, né? Já que tem essa simetria. Então você pode, né, mostrar que se a função é par, então o comprimento é duas vezes a integral que vai na variável x, né? Se o raio é o comprimento da circunferência, então vai de menos r até o outro lado, que é r, né? No eixo x, a integração aqui que eu estou olhando, tá? Então vou integrar essa função duas vezes nesse intervalo. E aí eu fatoro r quadrado. Quando eu fatoro r quadrado, desculpa, r quadrado vai cancelar com r de cima, simplifica, vai dar esse termo. E aí você pode fazer uma mudança de variável, né? Chama de u esse termo aqui, né? E aí quando você chama de u esse termo, o du vai ser dx sobre r. Substitui aqui, vai dar essa integral. Quando x for r, quando x for r, u é menos 1. Quando x for igual a r, u é igual a 1. Então, de menos 1 a 1, os limites de integração está aqui. Então, essa integral, para quem não sabe, é uma integral muito conhecida, né? Que é a integral essa integral dá o resultado da função arco seno de u, ou seno a menos 1 de u, né? De menos 1 a 1. Então, qual é o arco cujo seno dá 1? É π sobre 2. Né? Qual é o ângulo cujo seno dá 1? Menos esse termo, qual é o arco cujo seno dá menos 1? É menos π sobre 2. Você resolve, você encontra o comprimento da circunferência igual a 2πr. Como é de se esperar, o comprimento do círculo é exatamente 2π vezes o seu raio, né? Π é o número irracional que vale 3,14 aproximadamente, tá? Bem, lá na frente, depois eu vou mostrar que essa integral, no final, eu vou provar que essa integral é exatamente a função do tipo arco-seno de u, tá? Continuando, então já calculei o comprimento da circunferência. Agora eu vou determinar, né, a área, ainda em coordenadas cartesianas, tá? E aí você tem aqui, pessoal, que a área, né, ela é o elemento infinitesimal de área, dA, é dx dy, né? Então, então, se você fizer exatamente, se você tem um elemento de área aqui, você pode projetar ele um pedaço em x e um pedaço no eixo y, né? Então, o produto é como se fosse um quadradinho aqui, não? Então, qual é a área de um quadrado? É base vezes altura, né? Então, dx vezes dy. Então, você integra aqui na variável y, de 0 a y, dá y. E fica uma integral em x, de x0 a x. Então, integra ambos os lados, né? Aqui duas vezes dá a área total. E aqui integra em x e em y. Em y dá y. E em x eu vou resolver. Então, fica y dx integrado de x0 a x. Esse y é a minha função que nós tínhamos inicialmente, né? Daqui, ó, y em relação a x, tá esse resultado aqui. Você vai substituir dentro do integrando, tá? E você vai fazer a integral em x agora. E aí você pode, lembra que a área, essa área também, né, essa aqui é uma função par. Se você vai integrar de menos r a r, então a parte de cima é idêntica à de baixo, então basta multiplicar por 2. Integrado aqui de menos r a r é raiz de r quadrado menos x quadrado. E aí você vai fazer uma mudança de variável, dizer que x é r seno θ e dx é r cosseno de θ dθ. Você vai substituir, vai usar a relação fundamental da trigonometria, que o seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. E aí quando você resolver esse resultado, você vai encontrar que a área é essa integral. Quando x for menos r, quando o seno de θ é igual a menos 1, né, porque vai cortar r daqui com r daqui, quando o seno de θ é igual a 1, quando o θ é igual a menos 1, quando o θ for igual a menos π sobre 2, né? Qual é o arco cujo seno dá menos 1? É menos π sobre 2. Qual é o arco cujo seno dá 1? É
π sobre 2. Então, essa integral de menos r a r em x vai ficar uma integral em θ de menos π sobre 2 a π. Ou seja, quando eu faço a mudança de variável em x, a integral era de menos r daqui, ó, dessa extremidade até essa outra, mais r. Quando eu troco para a variável θ, que é a variável com a mudança de variável, né? A variável de integração agora vai ser θ, então eu vou integrar isso da mesma forma, de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Perfeito? Então, quando você executa aqui a mudança, né? Você vai lembrar que o cosseno quadrado pode ser escrito como sendo o cosseno do arco duplo, desse jeito, né? Substitui aqui o cosseno quadrado dentro do integrando, você vai ter duas integrais. A integral da direita dá zero nesse limite, tá? E essa integral aqui vai dar diferente de zero. E vai dar quanto, né? Então, se você continuar aí o raciocínio, você vai mostrar exatamente que a área vai ser 2, né? Esse r quadrado já está aqui fora. Essa integral vai sair 1/2. Essa integral aqui vai dar integral em θ, no mesmo limite de integração aqui, superior e inferior, né? Os limites. E aí, quando você substitui, você vai encontrar que essa área é igual a πr quadrado, ou seja, que é o resultado conhecido da área da circunferência, tá? Agora vamos resolver a mesma, tanto o comprimento quanto a área, para coordenadas polares. E você vai perceber quão mais simples é resolver, calcular essas duas quantidades usando esse sistema de coordenadas, tá? Então, o comprimento é uma integral em dl. Então, esse dl, esse elemento aqui, ele exatamente, se essa distância daqui para cá é r minúsculo, né? Então, essa variação aqui é dr, né? Já está aqui, ó. Desculpa. dl, né? Como é que é esse elemento dl? Isso aqui é o raio r vezes a variação de ângulo, que meu ângulo polar aqui é φ, então esse camarada é dφ. Então, esse dl, esse comprimento da circunferência, é essa distância, que é r maiúsculo, vezes o ângulo, que é infinitesimal, já que o elemento dl também é infinitesimal, então é dφ. Então, dl é r dφ integrado em φ, claro, de 0 até uma volta completa, 2π. Quando você faz isso, calcula o comprimento da circunferência 2πr. Então, nós já encontramos o comprimento da circunferência de forma bastante rápida, comparável com o caso cartesiano, né, que você fez toda essa descrição até chegar no resultado aqui, ó, na página anterior. E a área? Bem, essa área aqui em rosa, você vai exatamente o que é, né? Então, se essa distância daqui para cá, a esse ponto, né, é r, então esse camarada é uma variação pequena desse r, dr, e esse outro lado desse quase um quadrado, não, um elemento infinitesimal de área dr, né, aqui, vai ser dr, o produto dos lados, né? dr, e esse camarada aqui, essa distância r na variação dφ. Então, se você vai pegar r dr, dφ é exatamente a área desse pequeno elemento de área dA aqui, tá? r dr dφ. E aí você integra aqui uma integral dupla, né? Na verdade, faltou, né? Ou só uma integral na área, vai dar o próprio A do lado esquerdo, e do lado direito você vai integrar em r de 0 a r maiúsculo e em φ de 0 a 2π. Então, você calcula essa primeira integral da r quadrado sobre 2, de 0 a r, e essa aqui fica uma integral de 1 dφ de 0 a 2π, que dá φ, né? Substitui o limite de integração, você encontra que a área é πr quadrado. Então, perceba que numa coluna só eu calculei tanto o comprimento quanto a área da circunferência usando coordenada polar, enquanto que coordenada cartesiana dá muito mais trabalho, certo? Por fim, pessoal, vamos mostrar aqui a prova exatamente que nós vimos aqui na folha 1, que essa integral aqui é exatamente a integral que dá o resultado da função do tipo arco-seno de U. Tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente essa prova. Então, se você disser que a minha função y de x é o arco-seno de x, tá? Então, que é a mesma coisa que dizer que é o seno a menos 1, né? Às vezes isso você, quando vai usar a calculadora científica, não está arco-seno, mas sim seno a menos 1, cosseno a menos 1, que é o arco-cosseno, arco-tangente, a tangente a menos 1. Então, toda vez que você tem essa nomenclatura, seno a menos 1 é a função arco, né? A inversa, arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente e por aí vai. Então, se você calcular o seno de y, né? Então, y igual a arco-seno de x é a mesma coisa que o quê? Que dizer que o seno desse camarada é exatamente a variável x aqui,
Então, a linha de cima é idêntica à de baixo, é só a inversa, né? E aí, se você derivar em relação a x, esse camarada aqui, se você derivar em relação a x, do lado direito dá 1. E aqui, se essa função y depende de x, então você vai derivar, aplicar a regra da cadeia, né? Então, você vai derivar o seno em relação a x, que dá o cosseno de y, e deriva a função em relação a essa variável, dy dx, igual a 1. E aí você passa o cosseno para o outro lado, fica dy dx, o inverso do cosseno. E o que é o cosseno? É pela relação fundamental da trigonometria, isso é 1 menos seno quadrado, raiz quadrada, né? E aí, o que você vai substituir? Então, dy é igual a esse resultado. Então, dy dx vai ser, quem é seno de y é o x. Então, aqui você coloca x ao quadrado. Então, perceba que o dy dx, a derivada da função y em relação a x, dá esse resultado. Ou seja, se eu integrar esse resultado, eu vou obter exatamente a minha função y, né? Que é a operação inversa, a derivada e a integral. Então, se você integrar essa função, você vai obter como resultado, né? Só passar o dx para o lado daqui, integra o lado direito e integra o lado esquerdo. Integra o lado esquerdo em relação a y, integra o lado direito em relação a x. Então, você vai ter uma integral em x aqui, no limite de integração aqui, que já defini, e a função y, né? Mas quem é a minha função y? A minha função y é o arco seno de x, ou seja, o arco seno de x, nesse limite de integração, é exatamente igual a essa integral, como nós queríamos mostrar inicialmente, que foi apresentado isso na folha 1, para coordenadas polares no cálculo, né, do comprimento da circunferência. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!